Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo que está em casa também. Prazer estar aqui. Agradecer o convite. E sempre, né? Um momento de profunda responsabilidade, que deixa mesmo a gente um pouquinho, não de insegurança, mas o peso da responsabilidade, né? De estar falando sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa vida. Então, hoje eu saí da minha zona de conforto, não vou falar nem de educação, nem de sociedade. Foi um desafio que eu me trouxe. E eu escolhi o primeiro capítulo do Evangelho para conversar. Foi um capítulo que, o ano passado, quando eu estava trabalhando na sala com as crianças, foi um assunto que foi muito interessante de trazer para ele e de conversar sobre como é que surge essa ideia de lei, de que lei é essa, e da organização do mundo mesmo. Então, eu escolhi aí o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Bom, a ideia não é a gente ficar lendo. Então, eu sei que às vezes. E outra, quando a gente faz no computador, tem uma ideia, a hora que a gente projeta é sempre outra, né? Mas bora lá. Então, quando o capítulo 1 fala, eu não vim destruir a lei, de que lei que, que está se falando? Aqui que esse capítulo, o que vai ser destruído, a lei de onde, por quê, em que momento, do que isso trata? Então, esse capítulo, ele vai trazer para a gente um pouco do livro da Gênese, do que está lá no Velho Testamento. Então, o que a gente tem? A religião israelita, ela é a primeira religião a trazer para nós, seres humanos, a ideia de um Deus único. A pessoa que vai trazer essa ideia, o responsável por divulgar esta ideia entre os homens, é Moisés. E, por isso, Moisés trava uma batalha muito grande com toda uma sociedade estruturada na época contrária a isso. Porque você tinha pessoas, indivíduos, vivendo em posições de poder, de privilégio, e ninguém quer perder isso. Então, quando vem uma ideia que vai questionar aquela organização, daquela população, daquele povo, daquela sociedade, essa pessoa, ela não é bem vista. Como que era, então, a organização religiosa do mundo, principalmente do mundo que a gente conhece, principalmente do mundo ocidental, antes dos hebreus, de Moisés, trazer essa ideia de um Deus único? A gente tinha as religiões politeístas, ou seja, religiões que tinham muitos deuses. Não havia um único Deus. Aí eu trouxe aqui 4 exemplos que estão mais ligados a nós hoje, que a gente conhece, né? Os deuses egípcios, os deuses greco-romanos, que é de onde vem a nossa civilização, inclusive, e os deuses hindus, que hoje também tem muita gente que segue, é bastante do nosso conhecimento. O homem, naquele período, ele era um homem que tinha uma condição intelectual menos desenvolvida. Então, a capacidade dele de compreender o mundo, ela era mais limitada. A ciência não existia como ela é hoje. Ah, mas tinha ciência, eles construíram as pirâmides, Sim. No entanto, no que diz respeito àquilo que não poderia ser explicado através da matéria, havia pouco conhecimento. Então, qual foi o jeito que aquelas pessoas acharam para conseguir explicar o mundo que estava ao seu redor? Tudo aquilo que eles não podiam entender, eles atribuíam a uma determinada divindade. E daí vai ter o deus Sol no Antigo Egito, a gente vai ter
o Zeus, Poseidon, a Vênus de Milo, Atena e todos esses deuses que hoje povoam o nosso imaginário na mitologia, mas eles são todos criados para que aquelas pessoas que viviam ali conseguissem entender os fenômenos que não eram explicados para eles de uma maneira lógica. Deus, para eles, não tinha essa ideia que tem hoje para a gente de um ser supremo, criador do universo. Para eles, tudo que era, de alguma forma, destacado, tinha uma referência de Deus, inclusive as pessoas, inclusive os humanos. Então, um indivíduo que por algum motivo se destacasse muito, ele ia ser considerado como um deus, ou como um semideus, ou como um filho de Deus. Então, daí a gente vai ter, por exemplo, Hércules, que é considerado semideus. A gente vai ter os sacerdotes, por exemplo, que eram cultuados, tumultuados. E quando essas pessoas vinham a desencarnar e a morrer, elas continuavam sendo cultuadas como alguém muito importante. Então, era assim que funcionava a ideia de Deus naquela época. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma multidão enorme acreditando em todo esse movimento politeísta, tem um povo lá, um povo menor, escravizado, sofrido, sendo explorado, que acredita na existência de um Deus maior. Porque tem que ter alguma coisa que justifique toda aquela condição pela qual aquele povo está passando. Só que era uma crença muito restrita, que não preocupava ninguém. Eles podem acreditar numa coisa diferente porque eles não têm importância, eles não têm influência nenhuma, eles não significam nada. Então, deixavam lá aquele povo escravizado lá no Egito, acreditando que tinha que ter um Deus que explicasse tudo aquilo que eles estavam passando. Bom, é esse povo que vai ser escolhido, então, para trazer princípios e ideias importantes dos ensinamentos de Jesus para a evolução moral do homem. Então, o povo hebreu é escolhido. Dentro do povo hebreu, a gente vai ter um líder, que é Moisés. E aí, nós não vamos entrar em como, na história de Moisés, mas que viveu lá no Egito, que foi criado dentro do palácio do faraó, e que quando sai, recebe uma mensagem de Deus, de que ele era um mensageiro, de que ele era um líder e que ele devia de voltar. Então, mesmo sendo criado dentro do palácio, como filho da princesa, ele se volta contra aquela estrutura e começa, então, a divulgar ideias que são contrárias àquela forma de pensar, de um Deus único, de um Deus que é justo, de um Deus que não precisa ser cultuado daquela forma como os deuses da mitologia, os deuses do politeísmo precisava. Então, ele traz uma outra ideia. Então, olha lá. Moisés, ele já encarna com esta missão de ser a voz que vai unir aquele povo e fazer aquele povo se levantar como alguém que vai romper com aquela estrutura e trazer uma nova ideia. Então, ele já era uma pessoa que tinha a crença de que aquilo era possível. Ele recebe a mensagem de Deus, então ele vê, né, ele tá ele foge do palácio por conta de uma briga, e aí ele está lá na montanha com os pastorando, e aí ele vê numa árvore uma imagem e em chamas, e vai lá, e aí ele recebe a mensagem. É um dom mediúnico, trazido como um fenômeno, mas
Já era uma conversa do plano espiritual com ele. Muito bem. Ele recebe essa mensagem, ele volta, começa o trabalho dele, e aí isso vai crescendo. Ele vai se tornando um líder muito respeitado. As ideias que ele vai trazendo vão se propagando. E aí é claro que isso vai incomodar os poderosos da época. Moisés, como todo mundo já sabe, já leu, já estudou, já viu o filme, ele leva o povo fugindo, atravessa o Mar Vermelho, que vai ser tido como um milagre, e começa então ali a ideia de um povo que crê num único Deus. A ideia do monoteísmo, de que não existe mais um monte de Deus, de que esses deuses não interferem dessa forma direta, até mesquinha, que os deuses do politeísmo interferem, ela vai sendo desconstruída. Todo mundo sabe, quando a gente fala de Moisés, né? Já é Moisés, 10 mandamentos, os 10 tabuinhas lá, né? Efetivamente, Moisés é responsável por trazer, então, as leis, que a gente conhece como os 10 mandamentos. Porém, as leis, elas se constituem de dois tipos. Uma, a lei de Deus. E essa lei, ela é imutável. Ela é imutável e ela é permanente ao longo do tempo. Já a lei civil, ela é variável. E ela vai variar de acordo com as necessidades do homem, da evolução, da capacidade de compreensão, com o próprio desenvolvimento. Então, conforme o tempo vai passando, as leis humanas vão mudando. Antes, mulher não podia votar, agora pode, tem os códigos de vestimenta, enfim, uma série de coisas, inclusive de valores que são aceitáveis ou que não são aceitáveis em determinadas épocas. Muito bem. Quando Moisés traz os 10 mandamentos, e a gente vê nos 10 mandamentos uma forma bastante imperativa de falar. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não tem muita reflexão, não tem muito o que pensar ali. Por quê? Porque aquele povo era capaz de entender aquilo naquele momento. Não era possível ter muito diálogo, não era possível. Se você matar nesta condição, isso pode ser visto de um jeito. Se você matar na outra condição, vai ser visto de outro jeito. Não, não pode matar, porque se desse a brechinha, não havia condição daquelas pessoas entenderem ela, o olho por olho, dente por dente. Muito bem. Uma outra coisa também é que o homem, naquele momento, ele precisava de algumas demonstrações que fizesse com que a fé dele, a crença dele e as provas pela qual ele tinha que passar trouxesse ele para essa crença num Deus maior, num Deus que eu tenho que ser melhor com o outro. Então ele vai falar lá que os holocaustos, né, as tragédias que aconteciam, como a própria escravidão deste povo, a gente está falando desta época, ela falava aos sentidos, ela falava no plano do corpo, do sentido, do que ele sente. Porque o espiritual ainda não estava em condição de entender de outra forma. Então, eles tinham que viver aquilo, que sentir na pele mesmo o que estava acontecendo para poder elaborar, pensar e melhorar. Bom, aqui a gente já falou, né, dos 10 mandamentos. E aí ele é a base da ideia de justiça e de direito que vai se desenvolvendo, né, da religião da justiça e do direito, que é o que a gente tem hoje. Pode ir, por favor, Gustavo.
Bom, os 10 mandamentos, só para a gente lembrar de quais eram. Então, lá, ele está tudo, ele é bem imperativo, né? Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ele é bem direto, bem objetivo. Você segue aquilo à risca. Bom, as leis morais, elas são atemporais. A ideia de não matar, ela existe até hoje. A ideia de honrar pai e mãe, ela existe até hoje, como tantas outras ideias. Por quê? Porque ela tem um caráter divino. E ela está presente em todo lugar, em todos os países. Ninguém pode sair por aí matando todo mundo quando quer, quando não quer. Mesmo nos lugares em que existe uma maior tolerância a esse tipo de atitude, ela não é o tempo todo para todo mundo. Naquela época, em que os povos eram mais primitivos, eles precisavam de um Deus que fosse muito forte, de um Deus que fosse terrível mesmo. Se não cumprisse aquilo, ia ter alguma consequência. Ia vir a chuva do gafanhoto, ia cair um meteoro, enfim. Ia acontecer alguma coisa ali, porque Deus era mais forte que tudo. Então, as leis mosaicas, apesar delas estarem presentes até hoje, a forma como elas são colocadas é transitória. Se a gente lê o Evangelho e pega, por exemplo, as leis morais, a gente tem ali muito das leis mosaicas. No entanto, a forma como ela é colocada é de outro jeito. Existe toda uma reflexão que é proposta. Por quê? Porque tem ali o livre-arbítrio, coisa que aqui não tem. Não pode matar, porque tem castigo. Hoje a gente já sabe que não é assim. Eu não devo, não posso, mas se eu fizer, tem uma consequência que eu vou sofrer. Então, existe a lei do livre-arbítrio. Bom, voltando lá, então Moisés foi lá em torno de 1200 antes de Cristo. Voltando antes disso, lá no comecinho, quando a Terra é criada, então quando ela ainda é aquela massa, né? Tem o Big Bang e tudo mais, quando surge o planeta Terra, já é determinado que Jesus será o guardião deste planeta. Que é Jesus quem vai cuidar, que vai ser o patrono, vamos dizer assim, do planeta Terra. Pois bem, a Terra, ela começa a se desenvolver do ponto de vista material, e aí a ciência vai mostrar como é que isso foi, o planeta vai resfriar, a gente vai ter o surgimento da água, o surgimento dos primeiros seres vivos, o desenvolvimento, tudo aquilo que a gente estuda em algum momento da escola. E aí, em um determinado momento, Capela, que é um outro planeta, tem espíritos que não têm mais condição de ficar lá e que precisam ir para um outro lugar, onde eles tenham chance de evoluir. Então, estas pessoas vêm para a Terra. Por isso que tem o livro Exilados de Capela. São esses espíritos que saem daquele planeta e vêm para a Terra. Só que são espíritos muito primitivos. Espíritos bastante degenerados, egoístas. E aí, esse processo, desde que a gente tem Exilados de Capela, que vai passando por todo o desenvolvimento da humanidade, por Moisés, aí a gente vai ter o Império Romano, e aí a gente vai ter um Império... o Império Romano, ele vem como aquele que vai trazer a organização do planeta, vai trazer de novo a ordem, vai estabelecer a harmonia necessária para o desenvolvimento do planeta Terra. Só que o planejamento é uma coisa e a ação é outra, né? A hora que estava todo mundo aqui não deu muito certo. Roma se perdeu. Roma foi um império que se tornou decadente pela corrupção, pela distorção de valores.
E aí o que, que aconteceu? Bom, precisa alguém ir lá para colocar esse povo de novo no rumo. Porque Moisés foi, começou a caminhar, mas aí o negócio se perdeu de novo. O que, que acontece então? É programada a vinda de Jesus para a Terra, para que ele possa novamente trazer os princípios importantes e essenciais para o desenvolvimento do nosso planeta e dos espíritos que aqui estão. E aí, quando Jesus vem, a gente tinha a lei existente na época, que não era só a lei de Moisés, mas na própria sociedade romana, que ainda era o culto aos deuses, que essa questão do culto, né, a indivíduos importantes é muito forte. Então, o culto ao imperador romano, por exemplo, César, que é um representante da divindade na terra. Então, Jesus vem e quando ele diz, olha, tem um Deus maior que isso, as coisas não acabam aqui, isso vai incomodar aquelas pessoas que estão naquelas estruturas de poder. Mas o tempo todo ele vai dizer: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe execução. Ou seja, a lei divina, ela não vai ser mudada nem destruída, mas ela precisa ser cumprida. Ela precisa ser exercitada. E aí a gente tem, então, Jesus chegando na Terra. E ele veio para trazer essa ideia de amor e de justiça divina. Então, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que diz que a gente tem que amar o nosso irmão, de um Deus que diz que se alguém bater num lado da sua face, você deve dar a outra. Então, ele vem trazendo ideias e princípios que também vão tocar a quem? Aos oprimidos, aos mais vulneráveis, que são aqueles que sofrem e que têm ali a sua força nesta ideia de que não pode ser só aquilo que está acontecendo ali, tem que ter algo mais. Jesus muda, então, as leis de Moisés, mas não no sentido de mudar o valor, mas no sentido de permitir a compreensão daquelas leis, porque aquelas pessoas já tinham condições para isso. Então, ele vai trazer as parábolas para ensinar. Ele não vai mais dizer não pode isso. Ele vai trazer explicações, vamos dizer, de uma forma mais didática, explicando, dando exemplo, sendo o exemplo. Então, as leis de Moisés, elas são revistas e aí sim, de uma certa forma elas mudam, mas o princípio, a essência é sempre a mesma. Então, ideias que vão fazer com que Jesus e todos aqueles que o seguem sejam perseguidos. Deus é pai de todos. Portanto, um povo não é melhor que o outro. Um povo não pode se colocar como eu sou melhor, eu sou seu dono, você tem que me obedecer e me seguir. Então, não existe a ideia de um povo ser subjugado. Como, por exemplo, a gente tinha em Roma Antiga. Os ensinos de Jesus, eles eram para todos, não só para alguns. Qualquer um que quisesse podia chegar e lá e ouvir e aprender com Jesus. São inúmeros, inclusive, os relatos de publianos, de pessoas de liderança do governo romano, que iam disfarçados às catacumbas ouvir as pregações de Jesus. E aí ele vai falar que a morte não precisa ser temida, que existe uma outra vida que vai continuar. Então, quando a gente lê também alguns relatos e até em alguns filmes, muitas vezes os cristãos, quando eles iam lá para o Coliseu, Coliseu, né? Onde tinha lá os espetáculos,
dos leões e que os cristãos eram jogados lá para serem devorados, eles entravam cantando, eles entravam louvando. E aí isso causava estranheza nas pessoas que estavam ali. Porque eles tinham essa tranquilidade de saber que aquilo não era o fim, que haveria uma continuação. Jesus, então, é o Espírito mais perfeito que já existiu aqui na Terra, e é após a chegada dele que ele anuncia que o verdadeiro, que haverá o Consolador e que as ideias dele serão continuadas desde a partida de Jesus até o século XIX. É como se houvesse uma maturação das ideias que ele deixou até o ponto em que estaríamos preparados para a chegada da doutrina espírita. Para mim, dentro do que eu estudei até hoje, dentro do espiritismo, as leis morais é o que existe de mais fantástico. Porque elas trazem ali uma orientação de conduta de uma forma tão clara, de uma forma tão simples, porém de uma complexidade extrema. E o mais difícil é praticar. A gente entende, mas o exercício é muito difícil. Porque quando alguém irrita a gente, é difícil dizer tudo bem, deixa para lá, eu te perdoo. Não é assim. Mas elas trazem essa possibilidade de compreender como é que eu posso agir para que tudo seja melhor. E uma outra coisa que é interessante, não sei nem se está aqui, porque vocês sabem que eu vou falando é que o Espiritismo ele vai falar da nossa responsabilidade individual, mas também da nossa responsabilidade coletiva. Porque cada um é responsável pela parte em que vive. Eu não sou responsável só por mim. Eu sou responsável também pelos coletivos dos quais eu faço parte. E levar para esses grupos elementos que possam melhorá-los é responsabilidade de cada um. Então, ele vai falar muito nessa evolução, que ela é individual, mas ela é também coletiva. Então, as leis morais. As leis da física, elas regem o mundo e não são contestadas. Do mesmo jeito que nós temos as leis da física, as leis da química, da biologia e de todas as ciências, existem as leis do universo, que são regidas por Deus, e a qual todos nós estamos sujeitos, assim como estamos todos sujeitos à gravidade, por exemplo. Os princípios das leis que regem o universo, elas não dizem respeito ao campo da matéria, ao campo do físico, mas ao campo da moral, ao campo dos valores. Há algo que não é tão palpável e tão visível assim. São essas leis morais, ou seja, são os nossos valores, a nossa ética, o nosso caráter, a ideia de justiça, de certo, de errado. São esses valores que nos levam em direção à evolução, à perfeição moral e à felicidade. E aí tem lá o trechinho, né? A felicidade não é deste mundo. Para que as leis morais existem? Elas existem para nos ajudar ao nosso desenvolvimento moral, que é a parte mais difícil. O intelectual vai bem, mas o moral é o que enrosca. Então, se a gente olhar para trás, vários momentos na nossa evolução da sociedade, nós vamos ter sociedades extremamente evoluídas do ponto de vista material, mas moralmente corrompidas. Roma é um grande exemplo disso. E aí, é uma outra ideia que vai existir,
que é a ideia de que ninguém escapa à justiça divina. Não importa o que eu faça. Ninguém viu, ninguém daqui viu. Mas Deus é soberano e tudo ele acompanha e tudo ele sabe. Essa ideia não é no sentido de punição, mas é no sentido da gente entender que sempre vai ter uma consequência para o que a gente faz. Se não for aqui, vai ser em outro plano. Aquela ideia, né, do Deus vai dar conta, ela é real, porque você vai ter que responder por aquilo. Se não for aqui, vai ser em outro plano. Somos 100% responsáveis pelas nossas ações. A cada um será dado conforme suas obras. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos valores, tudo isso é a nossa obra, é o nosso legado. E é em função delas que nós vamos ter o que nos é merecido. Seja para a nossa... E sempre assim, para a nossa evolução. Mesmo que a gente repita de ano, que a gente tenha que ficar naquele estágio ainda, a gente vai passar por aquele estágio para que a gente evolua. Sempre, sempre e sempre. Esse é o mecanismo da justiça divina. Você evoluiu moralmente, você vai seguir para o próximo passo. Você não evoluiu moralmente, você vai ficar nesse estágio aqui até você aprender. Por isso que, às vezes, como a gente viu lá no começo, as pessoas estão num planeta, estão num mundo que tem um determinado nível de evolução moral. E elas não se encaixam mais lá. Elas vão para outro lugar. Mais primitivo, mais rude, onde ela seja obrigada a evoluir e a avançar. Acho que é o último ou quase o último. Então, olha lá. Quando Pedro questiona, né, o destino do que vai acontecer com as pessoas que vivem ali, os corruptos, toda aquela balbúrdia que virou Roma, Jesus diz: não precisa se preocupar com eles. Eles viverão, porque todo mundo vive, não acaba aqui. Se aqui ele estava bem, ele era mandão, ele matava, ele vai continuar vivendo e vai ter que responder por isso. Ninguém escapa disso. Não nos desesperemos, pois cada um receberá conforme suas obras. Essas são as leis morais que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, né? No livro do capítulo 3, não é? Ele não está no começo do Livro dos Espíritos. As leis morais não estão no começo. Na terceira parte, né? Falei capítulo 3, na terceira parte. Então, são essas as leis morais, e são elas que orientam toda a nossa vida. Algumas nos soam estranhas, mas quando a gente vai ler e vai entender, elas fazem muito sentido, como, por exemplo, a lei de destruição. Mas não vou dar spoiler, depois alguém fala dela. O objetivo final é a perfeição moral. Quando a gente chegar no topo do topo, lá onde Jesus está, Jesus é um espírito que tem a perfeição moral. Então, no nosso processo evolutivo, todos nós chegaremos neste caminho. Quanto tempo vai levar? O quanto a gente vai sofrer ou não por isso? Só nós somos os únicos responsáveis por isso. As leis estão aí, as leis divinas estão aí. Cabe a nós aprender e seguir. E aí, acho que acabou. Tem mais um. Então, o espiritismo ele vem não para destruir a lei cristã, mas ele vem para elucidar os ensinamentos de Cristo e nos dar caminhos para colocá-los em prática. Quando a gente lê as leis morais, é isso que a gente entende. Bom, o que Cristo quis dizer com essa parábola? Como é que eu posso colocar isso em prática no meu cotidiano?
E aí sim, agora acho que é o último, né? Então, o que Jesus vem fazer aqui? Ele vem ensinar a nós que a vida não é a que existe aqui na Terra, mas sim a do reino dos céus. Ou seja, que estamos aqui de modo transitório, que temos algo a aprender, que este aprendizado ele passa pela nossa evolução moral e que aí a nossa vida continua em outros reinos, em outros espaços. Até que a gente esteja no papel de fazer todo esse trabalho que é feito com a gente aqui por outros seres. Aí a ideia, né, do que a gente falou, ela é sempre individual e coletiva. Nunca é só para mim. Eu tenho sempre o outro nesse movimento. Eu preciso sempre do outro para me ajudar e para que eu ajude. É isso, gente.